E o que é exatamente design da informação? Design da informação, eu trouxe duas descrições, né, duas descrições do que é atividade. A primeira é da Sociedade de Comunicação Técnica dos Estados Unidos. Ele fala a tradução de informações desestruturadas, complexas e desorganizadas em informação significativa e valiosa. E essa segunda, que é da SBDI, Sociedade Brasileira de Design da Informação, que fala que é uma área do design gráfico que o objetivo é equacionar os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos, ou seja, sintáticos, essa relação entre os símbolos e as combinações que essas relações possibilitam, a questão da semântica, o sentido desses símbolos, né, o que eles significam, a relação com o objeto que eles representam, e a pragmática, que é a relação desses símbolos com o indivíduo e com o contexto em que eles estão inseridos. São 3 pontos extremamente importantes para a gente entender o design da informação, porque são baseados nesses pontos que a coisa é construída. E envolve o sistema de comunicação através da contextualização, planejamento, produção e interface gráfica da informação junto ao público-alvo específico. Então é exatamente isso, a gente integrar esses 3 pontos, os símbolos e as relações entre eles, o significado desses símbolos e a relação dos símbolos com o contexto e com a pessoa que está usando. Se a gente leva em consideração todos esses fatores na construção de um produto ou de um serviço, a gente vai ter algo muito mais significativo, que é o objetivo do design da informação. O que eu trouxe aqui também para mostrar na sequência é um pequeno histórico do design da informação. Na verdade, aqui, lá em 1786, a gente tinha um cara chamado William Playfair, e esse cara começou, ele é um inventor dos gráficos de torta, né, coisa tão comum hoje em dia. Esse cara começou a fazer isso, e foi a primeira pessoa que, de certa maneira, conseguiu integrar um contexto com a informação que estava sendo representada. Quem tem interesse nessa área, tem os livros do Edward Tufte, que são incríveis, são 4 livros principais, e ele tem informações principalmente sobre infografia, sobre essas questões, de uma maneira muito interessante. Aqui, na verdade, é um gráfico que, ao mesmo tempo que mostra uma situação da indústria, ele representa a indústria, né? Ele mostra características que estão ligadas ao contexto, estão ligadas até à identificação que o público-alvo faz com isso. Pode passar. Eles fazem parte da história dos infográficos. Esse gráfico é incrível. Esse gráfico foi feito por um médico inglês chamado John Snow, em 1854, quando em Londres a gente tinha uma epidemia de cólera, que estava matando milhares de pessoas. O que o John Snow foi fazer o seguinte, o que o John Snow fez foi marcar em um mapa as mortes que estavam ocorrendo por cólera e o local onde essas mortes estavam acontecendo. E nessa relação, ele conseguiu extrair dessa relação o local onde era a fonte do problema. Era uma bomba de água contaminada que existia em um local em Londres. Isso só foi possível através da representação gráfica da informação e o uso dessa informação de maneira integrada, que é, de certa maneira, o que a gente faz hoje com recursos muito mais modernos. Né? Esse aqui é provavelmente um dos gráficos mais famosos da história do design da informação. É um gráfico feito por um engenheiro chamado Charles Minard, em 1861, representando a campanha de Napoleão. E ele consegue mostrar uma série de coisas, eu não vou conseguir falar tudo aqui. Ele mostra a barra bege, ela mostra o decréscimo do tamanho do exército ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo, as datas vocês podem conferir aqui, ele mostra como que o exército foi diminuindo de 422 mil para, na hora que estava chegando em Moscou, quase ali 100 mil, né? E a linha preta é a volta dos exércitos. Ou seja, foi morrendo todo mundo, vocês viram, né? O inverno. E aqui no próprio gráfico a gente pode ver a temperatura em Celsius também, em graus Celsius, que acompanha isso. E ele consegue fazer de uma maneira incrível, que ninguém tinha feito dessa maneira ainda, essa relação entre dados, que é o que o design da informação tenta fazer hoje em dia. Né? A gente tem uma série de informações que é possível de tirar desse gráfico de maneira que, comparavelmente a uma tabela, sistemas outros, a gente não teria o mesmo resultado. E esse aqui, talvez um dos mais famosos, é o Henry Beck, que em 1931, com o crescimento das linhas de metrô em Londres, ele teve que criar uma representação gráfica para melhorar
o grande nó que estava aparecendo ali, aqueles sistemas, a grande confusão que estava na representação das estações. E ele conseguiu isso de uma maneira incrível. Trabalhou só com linhas em ângulos retos e diagonais, em 45 graus. Ele pegou e equalizou as distâncias entre as estações, porque como você está no metrô, o tanto que uma estação é próxima da outra não é uma informação tão importante, mas sim a sequência delas, né, como que uma encontra com a outra. E antes, se uma estação era muito longe da outra, era muito mais longe um ponto do outro. E ele equalizou essas distâncias, colocou uma referência, tirou a maior parte das referências geográficas que existiam e deixou basicamente o Tamsa, né, que é o azul que vocês estão vendo, que já é em grande parte suficiente para você identificar o resto das informações. E isso se tornou praticamente uma coisa que o pronto, ele adotou. Tem um orgulho tremendo disso. Isso é copiado no mundo inteiro, né? Então tem uma flexibilidade de uso e tem uma vantagem no uso em relação a outros sistemas de identificação gráfica desse sistema de metrô incrível. Com relação ainda ao design de informação, eu acho importante a gente mostrar que a gente não está sozinho nesse mundo. A gente tem aqui um gráfico que mostra a relação do design de informação com outras áreas. A gente tem as disciplinas acadêmicas principais que estão envolvidas nesse meio. Isso aqui vem de um livro de 3 autoras, Bruce Roger, que chama Design de Interação. Que é um livro incrivelmente completo sobre interação. A gente tem, dentro dessas disciplinas acadêmicas, a ergonomia, né, o estudo do corpo para a integração com os produtos, com os serviços. Pode não ser só fisicamente, mas pode ser visualmente mesmo, ter ergonomia visual. Psicologia e ciências cognitivas, tem que entender como o corpo percebe o mundo para poder melhorar a comunicação com ele. Informática, engenharia, ciência da computação, as ciências sociais, como sociologia, antropologia, ciência da informação, a pedagogia, a psicologia. Não tem um peso maior em nenhuma delas. Todas têm que trabalhar em conjunto e, obviamente, em alguns projetos uma pesa mais que a outra, né? A gente ainda tem também campos interdisciplinares, que seriam fatores humanos, interação homem-computador, IHC, engenharia cognitiva, ergonomia cognitiva, sistema de informação, trabalho cooperativo de suporte ao computador, e ainda assim as práticas do design, que estão ligadas ao design de informação, que são o design de produto, design da experiência, que tenta entender como que as pessoas percebem a experiência completa do uso de um produto ou de um serviço, o design artístico, industrial, o web design, o design digital, o design interativo. E isso tudo, basicamente, congrega aqui no design de interação, no design de interface e no design de informação. Essas áreas, como ele está mostrando ali, são dinâmicas, elas podem se contrair, expandir para um projeto ou para o outro, e todas trabalham juntas com um objetivo único. E ainda, em cima disso, pode passar. A construção dessa informação, ela se dá de uma maneira especial para a gente conseguir tirar mais dados disso, tirar mais suco da mesma fruta, né? E como que a gente faz isso? Basicamente, a gente filtra a informação, a gente estabelece relações, a gente discerne padrões, a gente representa esses elementos de uma maneira que possa permitir que a pessoa entenda aquilo de uma maneira mais próxima, mais identificada com sua realidade, né? Enfim, mais identificada com o contexto de leitura do material. Aqui a gente também está vendo um impulso que foi feito pelo 5E, e a gente identifica essas coisas que eu acabei de falar nesse tipo de material. A gente pode verificar que a infografia, geralmente, ela não é só uma ilustração de um material, ela tenta fazer aquilo que eu falei. Ela tenta explicar uma relação de uma coisa com outra, uma coisa que sempre infográficos tenta fazer, é fazer uma relação de tempo e espaço, né? Quase sempre a gente encontra isso. A gente tenta mostrar partes, a gente tenta comparar partes, permitir essas situações para o usuário. E isso a infografia, a informação tenta